Olá galera, tudo jóia? Como estão as coisas? Vamos aí finalizar nosso PET 1 com a nossa quarta aula referente à semana 4, termologia e dilatação. Então, para falar de termologia, antes da gente inserir lá o assunto de escalas termométricas, nós vamos falar primeiro o que é temperatura, né? Nossa, Matheus, temperatura, o que é temperatura? Então imagina que a gente tem uma superfície de um metal. Pode ser um metal, pode ser qualquer coisa, mas vamos pegar aqui um metal azul. Inicialmente as moléculas estavam ali, ó, de boinha. Tava de boinha. No que eu forneci energia, ó, liguei o bico de Bunsen, aquele foguinho ali de laboratório. O que aconteceu? Eu estou fornecendo energia para as moléculas. Essas moléculas começaram, ó, a agitar, dançar. No que elas começaram a ficar mais agitadas, a temperatura começou a subir. Se eu deixo muito mais tempo ainda, elas vão ficar mais agitadas. Elas vão ficar tão agitadas que vai chegar um momento em que elas vão mudar de estado físico, vão deixar de estar no estado sólido e vão para o estado líquido. Então, a temperatura é nada mais nada menos do que o grau de agitação das moléculas que compõem aquele corpo. Então, a vibração dessas moléculas, o agito delas, a vibração é a temperatura. Então, temperatura é nada mais nada menos do que a vibração das moléculas. Feito isso, então, quando a gente está medindo a temperatura, a gente está medindo o grau de agitação dessas moléculas. Tem várias formas de medir. Uma delas é através de fotos termométricas, uma chamada termografia. Então aqui a gente tem uma foto de uma sopa quente. O que está escuro está por volta de 20,8 graus aqui na nossa escala. O que está branco, vermelho para branco, está por volta de 56,1. Então se a gente pegar aqui a sopa está quente e a pessoa está fria em comparação à sopa. Mesma coisa que a termografia de uma casa, que a gente tem a fotinha da casa, a casa está mais amarelada do que o ambiente, porque a casa está mais quente do que o ambiente, provavelmente aqui uma casa em um país frio. Outras formas de medir, padrãozinho, na minha infância, né, não sei nas suas, porque vocês são mais novos que eu, provavelmente vocês já não devem ter visto esse termômetro aqui de mercúrio, e tem o termômetro digital, que é o mais disseminado aí, e agora tá aquele de revolvinho, a laser assim, que mede na testa, no braço, que é o que a gente está acostumado, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não tá podendo chegar um perto do outro, né? Contato? Não. Como que funciona o termômetro, né? Eu tenho aqui o corpo quente, por exemplo, e o termômetro está frio. Eu coloco eles no mesmo ambiente. Vai haver troca de energia entre eles até que eles atinjam a mesma temperatura. Então, quando eles atingem a mesma temperatura, a gente vai lá e afere a temperatura. Isso daqui se chama equilíbrio térmico. Deixa eu colocar escrito isso aqui, bonitinho. Então, eles ficam próximos até atingir o equilíbrio térmico. Beleza. Deixa eu voltar no slide anterior. No que atinge a temperatura e vai aumentando, as moléculas começam a vibrar mais, e ali dentro tem mercúrio. No que ela vibra mais, ela vai ocupando mais espaço. Olha, ela está ocupando esse espaço. Na hora que ela vibra, ela ocupa esse espaço. Na hora que ela vibra mais, ela passa a ocupar esse espaço. Então, quanto mais ela vibra, mais espaço ela está ocupando. Então, isso vai acarretar no aumento de volume, que resulta no mercúrio ele ocupar esse espaço aqui dentro. No que o mercúrio vai ocupando esse espaço, a gente vai lá e afere a temperatura de acordo com o volume que ele está ocupando. Então esse é o funcionamento do termômetro. À medida que a temperatura vai aumentando, as moléculas vão agitando mais, ocupando mais espaço e subindo aqui na nossa escala. Para fazer o termômetro funcionar, para definir a escala do termômetro, quando é 0, quando é 10, quando é 20, a gente usa os pontos fixos. Então a gente tem o ponto de gelo, que é o ponto de condensação da água, de solidificação da água,
e tem o ponto de vapor, que é o ponto de evaporação dessa água. Esses dois pontos, a gente usa eles como padrões. O Celsius, que é a escala que a gente usa, quando o Celsius foi desenvolver essa escala, ele tomou dois pontos fixos. Um foi a água congelando e a outra foi a água evaporando. Já o Fahrenheit, que é a escala usada lá nos Estados Unidos, ele usou a temperatura do corpo humano como 100 e uma mistura de gelo mais cloreto de amônio, se eu não estou errado, e que abaixa a temperatura quando mistura esses dois, e ele chamou isso de zero. Então, o zero dele é diferente do zero do Celsius. E o Kelvin relacionou a vibração dessas partículas com a temperatura. Então, na hora que ele relacionou a vibração com a temperatura, ele criou uma escala absoluta. Essa escala absoluta, ela não tem valores negativos e a menor temperatura possível é o zero, que a gente chama de zero absoluto, que é uma temperatura que a gente ainda não conseguiu alcançar, mas está próximo, que é quando as moléculas param de vibrar. Então, as três escalas mais usadas aí é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius é usado no mundo inteiro, Fahrenheit nos Estados Unidos e Kelvin é usado nas ciências. Os pontos fixos são esses aqui, deixa eu marcar com marca-texto, que a gente precisa saber. A gente precisa saber que 212 Fahrenheit são 100 graus Celsius e que são 373,15 Kelvin. Pode usar 273 que a gente faz uma arredondada. Já o outro ponto fixo é o 32 graus Fahrenheit, que equivale a 0 graus Celsius, e 273,15 Kelvin. Esses são os pontos fixos. Os de cima são de vapor, os de baixo de gelo, e a gente usa eles para definir a conversão de escalas. Como que a gente faz essa conversão? Então aí tem a tabelinha com os pontos fixos que eu acabei de falar, ponto de gelo, ponto de vapor, e você vai fazer uma tabelinha, 3 retas verticais. Em cima você coloca o ponto de vapor, embaixo você coloca ponto de gelo e no meio você coloca a sua variável. E faz os intervalos. É uma interpolação, isso conhecido também como teorema de Thales. Então faz, temperatura em graus Celsius menos 0, que é o mínimo, 100 menos 0. Faz a divisão. Temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 212 menos 32. Faz a nossa construção. E temperatura em Kelvin menos 273 é igual a 273 menos 273. Dividido, fez aqui a nossa fração. Isso daqui, esses intervalos equivalem ao mesmo intervalo, porque todos saem do gelo e vão para o vapor. E para uma mesma substância, essa temperatura vai ser a mesma. Então, trabalhando essas equações aqui, a gente chega que a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Se eu quero saber uma dessas temperaturas, por exemplo, 20 graus Celsius, no lugar de temperatura em graus Celsius, eu coloco 20 e descubro o ΔF usando essa parte e o T, que é a temperatura em Kelvin, usando essa parte. Então essa é a nossa fórmula de conversão de escalas, é só substituir os valores que a gente chega. Para finalizar a parte, a gente fala sobre dilatação. Um dos problemas da engenharia que a gente tem que pensar, que eu sou engenheiro, sou formado em engenharia também, um dos problemas que a gente tem que pensar na hora de fazer um projeto é na influência da temperatura nele. No meu caso, que é engenharia mecânica, a gente pensa nas tensões residuais que uma dilatação de uma tubulação causaria. No caso da engenharia civil, que é o que eu trouxe de exemplo, a gente tem a dilatação térmica. Na Ponte Rio-Niterói, nós temos as juntas de dilatação. O que são juntas de dilatação? São essas regiões aqui que são espaços vazios entre as vigas. Por que a gente coloca elas? No caso de temperatura, eu falei para vocês que à medida que vai aquecendo, vai vibrando mais, no que vibra mais ocupa um espaço maior. Ocupando um espaço maior, esse corpo ele vai dilatar, vai aumentar o tamanho.
Se tiver uma interferência, ou seja, se tiver outro corpo que não deixa ele dilatar, ele pode quebrar, dar trinca, cair. Então, no projeto se deixa um espaçamento para que, quando aqueça, ele aumente de tenha um gap, um espaçozinho, para que ele aumente de tamanho sem que haja alguma interferência. Então, se eu pensar na dilatação linear dos sólidos, eu tinha um sólido num comprimento inicial L, eu vou chamar de comprimento, θ inicial, temperatura inicial. Quando eu aqueço ele, vou para o meu comprimento final, que é L, e o θ, vai ter uma dilatação, vai ter um aumento no tamanho dele. E essa dilatação, o quanto aumentou, ela vai ser igual a comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes o ΔT. Esse coeficiente de dilatação ele está diretamente relacionado com o material. Tem materiais que vão dilatar muito, tem materiais que vão dilatar pouco. Então essa é uma informação que o exercício tem que te dar para resolver, ou ele te dá todas as outras informações para você descobrir isso. Mas é só multiplicar o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu. Isso vai ser o quanto que o corpo aumentou ou diminuiu também. Para eu saber o comprimento final, eu pego o comprimento inicial e somo com a variação. Então, o L0 mais o ΔL vai me dar o meu L final. A medida do coeficiente de dilatação, que é esse alfa, deixa eu só escrever o nome dele aqui. O alfa chama coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, a unidade de medida deles é graus Celsius a menos 1 ou Kelvin menos 1. Beleza? A unidade de temperatura elevada a menos 1. Uma aplicação disso é um termostato, ou seja, é um corpo que vai ligar ou desligar um circuito elétrico de acordo com a temperatura. Então, o que vai acontecer? No que está passando a corrente elétrica aqui nessa resistência, ela vai aquecer. No que ela aquece, esse fio aqui também vai aquecer. Como ele é uma lâmina bimetálica, que eu vou mostrar no próximo slide, ele vai dilatar e no que ele dilata ele entorta. Então ele vai acabar desfazendo o contato e desligando a minha lâmina bimetálica quente. Então, o meu anel de aquecimento. Então, no que desliga, não vai esquentar infinitamente e não vai acabar danificando o meu equipamento. Como funciona a lâmina bimetálica? Ela estava inicialmente a uma temperatura e os dois tinham os dois metais diferentes, têm coeficientes de dilatação diferentes. Eles estavam juntos. À medida que eu aqueço, um vai dilatar mais que o outro. Então, se o alfa 1, que é o roxinho, dilata mais, ele vai ficar por fora, olha, porque numa circunferência, quanto maior o raio, maior o comprimento. Então, quem está por fora da circunferência tem maior raio. Então, significa que o alfa 1 dilatou mais. Já no segundo caso, é resfriamento. Na hora que resfria, o alfa 1, que é o roxinho, ele vai diminuir mais do que o amarelo. Então, ele vai ficar por dentro. Então, agora o amarelo é o meu, está por fora da minha circunferência, porque ele tem um maior comprimento. De toda forma, devido a como um dilata mais que o outro, acontece essa deflexão, ele fica tortinho e acaba desconectado. No mais, gente, o PET 1 acabou, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Manda mensagem para mim, manda mensagem lá no GSA, Classroom, Google Sala de Aula, WhatsApp, Sinal de Fumaça, tô aí para ajudar. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau!